O Botafogo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória. 1-0 sobre o Águia de Marabá, gol do Mateuzinho, e Cauã Toledo confirma que é um ponta diferenciado. O jogo foi sofrido, temos muito para falar sobre isso. Vamos falar também sobre essa questão do Savarino, Fluminense, o Torino da Itália, que está vindo pesado para tentar tirar o Davi Ricardo do ataque, da zaga do Botafogo. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago e eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 2 conteúdos sobre o Botafogo, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o Bandeirão e da idolatria. Gostei muito dessa enquete feita pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, porque eles são um movimento que não tem absolutamente nada para falar, né? É perfeito, é muito legal toda a questão do bandeirão, do mosaico, aquela coisa toda. Mas agora, da oportunidade da torcida interferir com essa enquete é muito legal, beleza? Então vamos lá, o bandeirão dos ídolos do Botafogo nunca foi apenas um pano gigante, né? Ele virou uma espécie de identidade da torcida do Botafogo, né? Onde tem Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho, Túlio e outros são colocados como patrimônio moral do Botafogo. Quando o Luiz Henrique e o Marlon entraram em 2025, foi justamente após uma enquete e um consenso da própria torcida. Estavam eles entre os protagonistas do ano mais vitorioso da história recente do Botafogo. Agora, com a saída do Marlon Freitas, e ele até postou um vídeo emocionado, né? Um vídeo emocionante, melhor dizendo, de despedida, que sinceramente não me comove, porque se aquelas palavras fossem verdade, ele não teria saído do Botafogo. Então, eu não fiquei comovido com o vídeo do Marlon Freitas. Honestamente, eu acho que é muito mais uma tentativa dele de controlar a narrativa por meio da sua assessoria de imprensa do que qualquer outra coisa. Eu não duvido que tenha sido um tempo muito especial no Botafogo, mas ao mesmo tempo não me convence, porque se de fato aquilo dali tivesse no coração dele, ele jamais estaria no Palmeiras. Pode ter certeza disso. Essa é a minha opinião. Então, agora com a saída do Marlon para o Palmeiras, a enquete se repete, mas com outra pergunta. Você é a favor da retirada do Marlon do Bandeirão? Em caso positivo, quem entra no lugar? Isso é, na prática, um processo de governança popular, na memória. Exatamente, da memória do título do Botafogo. A mesma torcida que elege ídolos também revisita, ajusta e corrige rumos quando sente que há uma quebra de um vínculo simbólico. Do ponto de vista da SAF, essa dinâmica é ouro, né? Do ponto de vista do movimento, Ninguém Ama Como a Gente, né? Enquanto a gente tem algumas alas da torcida que vivem presos aí a um passado, né, de placas de mármore e coisa do tipo, o movimento na arquibancada é vivo, é digital, responde a esse contexto, aos ânimos da torcida. E a idolatria deixa de ser um prêmio vitalício e passa a ser um contrato psicológico. O torcedor investe afeto, o jogador devolve energia, respeito, discurso coerente e, minimamente, o respeito é o ponto que eu quero enfatizar. Há uma narrativa que foi construída. O movimento Ninguém Ama Como a Gente coloca na etapa final da enquete Gatito Fernandes, Gonçalves, Jefferson, Louco Abreu, Maurício e Sérgio Manuel. Eu vou de Jefferson. Por quê? Porque simbolicamente é muito mais do que apenas um goleiro que fez história no Botafogo. Ele justamente vai ocupar o lugar de quem recebeu proposta de Premier League para o Tottenham e não saiu, de um cara que roeu o osso de uma Série B, de um cara que ficou anos e anos a fio no Botafogo. Então, esse cara, para mim, o Jefferson, tem muito mais direito de ser ostentado num bandeirão de ídolos do que o Marlon Freitas, que é um cara que apunhalou a torcida do Botafogo pelas costas da forma mais vil possível. O cara fez isso no dia de Natal, ele estragou o Natal de 5 milhões de botafoguenses. Isso vai ser um dano emocional e psicológico para a torcida absurdo. Enfim, não vou voltar mais nesse tempo, mas eu queria enfatizar aqui a minha indignação sobre isso e divulgar essa enquete da melhor forma possível. Tá legal? Então não deixem de votar, vou deixar no link
fixado. Vamos falar sobre a Copinha? Porque a vitória do Botafogo revelou alguns ativos da base botafoguense e a lógica da SAF. O jogo foi lá em Taubaté, debaixo de um sol muito forte. O Botafogo Sub-20 estreou na Copinha com uma vitória de 1-0 sobre o Águia de Marabá. Gol do Mateuzinho aos 40 segundos do segundo tempo. Antes disso, ou melhor, aos 40 minutos do segundo tempo. Antes disso, o time perdeu um pênalti com camisa 2, Cadu. Aliás, bom, ele deve treinar, né? Mas o camisa 7, o Cauã Toledo, estava tão bem, você tinha ali o Kadir, né? Mas botaram o camisa 2 para bater, deve ter algum motivo para isso. Seja como for, o Botafogo martelou um adversário que só se defendia. O Botafogo fez uma partida onde ele dominou as ações da partida, a partida esteve muito mais dominada durante os 90 minutos pelo Botafogo do que pelo Águia de Marabá, que sentiu o peso do físico, do calor na segunda etapa, até encontrar numa jogada decisiva, com o cruzamento do Danilo e uma cabeçada do Mateuzinho no segundo pau, numa falha do goleiro, que fez uma grande partida, até pênalti defendeu. Você vê como é que o futebol é uma coisa injusta, né? O goleiro do Águia de Marabá fez uma grande partida, até pênalti ele defende, e no final do dia esse cara acaba falhando num cruzamento, e em função disso o Águia de Marabá sai derrotado, né? O futebol é muito cruel, não tenho sombras de dúvida em relação a isso. A tabela também é estratégica, a vitória deixa o Botafogo como vice-líder no grupo, atrás do Taubaté, apenas no saldo de gols. E o próximo jogo é contra o Estrela de Março, às 21h30, do dia 7, daqui a 3 dias, em Taubaté também. Passar na fase da Copinha não é só uma questão de troféu para a base, mas é uma vitrine nacional, em TV aberta, streaming, enfim, tudo quanto é que é lugar, onde cada boa atuação pode acelerar o ciclo de valorização que a SAF precisa para continuar investindo pesado no futebol nacional. No formato da SAF, cada nome da Copinha precisa ser lido em duas vertentes: o potencial esportivo e o potencial financeiro. Danilo, zagueiro, que cruza como lateral e decide jogo. Mateuzinho entrando do banco para matar a partida, com o dedo do técnico, né, o Belão. Cauã Toledo desequilibrando no primeiro tempo. São perfis que, se bem trabalhados, podem virar solução técnica para o elenco profissional dentro de pouco tempo, no mínimo para banco de reservas para serem lançados aos poucos, assim como vendas futuras na casa dos milhões de euros, como já aconteceu com tantos outros ativos recentes do Botafogo. Enquanto parte da torcida discute o Bandeirão, a SAF já olha para esses meninos como ativos que podem financiar a janela do Botafogo, se não essa, a próxima. E o próximo reforço do Botafogo é um reforço de 9 milhões de euros, ou pelo menos é o que o Fluminense está pedindo, mas já já a gente vai falar sobre isso. Pode ser um lateral também que chega do Uruguai por 3 milhões de dólares, também tem essa situação. A grande diferença é que o Botafogo, pré e pós-Textor, é exatamente essa. A base não é mais um projeto romântico ou uma coisa largada, né? Uma engrenagem real dessa máquina de receitas que já levou o clube a bater recordes de faturamento. Falando em reforços do Botafogo, vamos falar um pouquinho sobre o Wallace Davi e o Savarino, e o preço de negociar, né, com um clube social, que é o caso do Fluminense. Quando se olha para esse movimento, ou melhor, para o movimento que envolve o Wallace Davi do Fluminense, esse menino volante de 18 anos, uma joia da base de Xerém, e o Savarino, fica nítida a diferença entre a SAF profissional e, no caso, um clube social como o Fluminense, né? O Fluminense vetou, cedeu o volante em definitivo numa eventual troca por Savarino e só aceita empréstimo sem opção de compra, travando qualquer possibilidade do Botafogo transformar esse negócio num ativo patrimonial de médio prazo. Na prática, isso significa o seguinte: o clube social quer usar o Wallace Davi como peça temporária, sem abrir mão do registro definitivo, enquanto o Botafogo, sob a lógica de SAF, só se interessa por jogador que possa ser desenvolvido, valorizado e potencialmente vendido. Em outras palavras, uma parte pensa em tapar um buraco de elenco e a outra pensa numa cadeia de valor. E é por isso que a negociação simplesmente não anda.
O Savarino, por sua vez, vive um contexto ainda mais complexo. O jogador está na Venezuela e não conseguiu retornar ao Brasil para a reapresentação que aconteceu hoje. Já já vamos falar sobre isso, por conta do ataque militar dos Estados Unidos no país, adicionando um risco geopolítico a essa equação esportiva. Para uma SAF que precisa de previsibilidade, isso muda tudo. Não só a qualidade do atleta, mas a capacidade real dele de estar disponível, treinar, jogar e manter o seu valor do mercado em alta, porque um jogador que perde uma pré-temporada não vai chegar a tanto, mas seria um jogador aí um pouco depreciado. Né? O torcedor que acompanha o canal já entendeu que toda vez que a gente aparece um empréstimo sem opção de compra, o passe ou troca sem passe fixado, a equação costuma ser ruim para quem trabalha no modelo de SAF. O Botafogo não pode ser um depósito de jogador dos outros. Se vier, tem que vir com tese de investimento clara, risco calculado e saída desenhada. É por isso que esse tipo de negociação fria já se encaixa na mentalidade profissional que a torcida que segue aqui o canal do Manel já abraçou. Bom, sobre o Savarino, para mim, ele é um cara que deveria ser inegociável. Claro que se algum diretor do Botafogo me ouvir falando, vai dizer, um torcedor apaixonado que está adotando um discurso amador. Eu entendo. Eu juro que eu entendo se algum diretor do Botafogo falasse isso sobre a minha posição. Mas eu não acho razoável você negociar um ídolo de um campeonato brasileiro e de um campeonato de Copa Libertadores, de títulos como esses, com o seu principal rival ou um dos seus rivais, como é no caso o Fluminense. Eu acho que essa mentalidade do business, que é muito comum lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você vê, por exemplo, na NBA, na NFL, grandes jogadores, Tom Brady, LeBron James e tudo mais, essa galera troca de franquia e troca mesmo. E o público até recebe com certa naturalidade. Só tem o seguinte, a gente não está nos Estados Unidos. Nós estamos no Brasil. E aqui o futebol é levado de uma forma muito mais a sério pelos adeptos, pelos torcedores, do que nos Estados Unidos. Você machuca o seu torcedor de uma forma irrecuperável. Vê o Savarino vestir a camisa do Fluminense, vê o Marlon Freitas vestir a camisa do Palmeiras, causa uma dor na sua torcida que é impossível do torcedor aprovar isso, pelo menos boa parte da torcida. Me conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, se você acha normal, se para você tanto faz, se eu estou exagerando ou se você está comigo. São jogadores que não deveriam ter sido negociados para os clubes que foram. Talvez serem negociados com clubes internacionais, vai para a MLS, vai para o Japão, para a China, para os Emirados Árabes, para o México, mas não para clubes rivais com vínculos emocionais. Vamos falar também sobre o Davi Ricardo, que tem 9 milhões de euros na mesa, pelo visto, e é um momento aí de virada de chave. Um dos pontos mais fortes do viés financeiro do dia no Botafogo é o Davi Ricardo, que é a Torino, da Itália, ou o Torino, da Itália, clube do norte do país, principal rival regional da Juventus de Turim, ofereceu um empréstimo de 1 milhão de euros com uma opção de compra de 6 milhões de euros, que poderia virar obrigatória se o zagueiro batesse uma meta de 50% das partidas da Série A italiana. Essa proposta foi muito bem rejeitada pelo Botafogo. E o clube deixou claro que quer condições mais simples, com uma pedida da casa dos 9 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais pelo Davi Ricardo. Valor que multiplicaria por mais de 5 vezes o investimento inicial de 11 milhões de reais feitos sobre o jogador do Ceará. O detalhe mais saboroso para o torcedor do Botafogo é que o Ceará, ou melhor, o detalhe mais saboroso do torcedor do Ceará é que o clube do Ceará manteve 20% dos direitos econômicos, projetando já essa revenda futura. Significa dizer que o Botafogo não embolsaria os 58 milhões. Desses 58, você tem que deduzir 20%, bota aí 5, uns 12 milhões aí mais ou menos para o Ceará, e o Botafogo ficaria, na verdade, com os 30 e tantinhos dessa negociação. O que faz o negócio ficar interessante para o clube que vendeu
no caso, o Davi Ricardo para a gente, e não para o Botafogo em si. No passado, o Botafogo era quem cedia jogador barato e via outros clubes lucrarem. Agora, o Botafogo é protagonista nessa cadeia, ditando preços, recusando formatos ruins e esperando a hora certa de vencer. Do ponto de vista esportivo, a recusa também mandou um recado. O Davi Ricardo tem 23 anos, contrato até 2028, são 29 jogos pelo Botafogo, 2 gols e uma assistência. Na temporada passada, ou seja, ainda não chegou ao pico da carreira. Vender agora só faz sentido se o pacote financeiro vier pesado. Caso contrário, mantê-lo num elenco campeão de Libertadores e brasileiro é preservar uma competitividade de valor futuro, né? Assim, sinceramente, eu vou te dar a minha opinião. A torcida que acompanha o canal do Manel já viu essa lógica em outros jogadores. Comprar relativamente barato, vender no auge esportivo e nunca no desespero, mas sempre na curva ascendente de valor, de reserva de valor do jogador. É o oposto do amadorismo, de conselheiro que precisava de dinheiro rápido, aceitava qualquer oferta ridícula por jogadores, e o Botafogo se desfez de diversos talentos por valores irrisórios, né? É exatamente o padrão profissional de uma SAF. Mas me incomoda vender o Davi Ricardo nesse momento e por um valor que, na minha opinião, é baixo. Vejo no Davi Ricardo um potencial de pegar uma convocação de seleção brasileira, jogador de apenas 23 anos, pós-Copa do Mundo, ele estando aqui, o Carlo Ancelotti certamente vai testar muitos jovens jogadores e não vejo problema nenhum do Botafogo disputando o G4 do Campeonato Brasileiro, nas fases agudas de uma Copa do Brasil, nas fases agudas de uma Libertadores, num grande momento do Davi Ricardo, ele pegar uma seleção brasileira. É um jogador que, dadas muitas lesões, ninguém sabe como Bastos vai voltar, o Botafogo ainda não conseguiu contratar um Ferrarese da vida. O Botafogo pode muito bem, na ausência do Caio Pantaleão, tê-lo como titular ao lado do Barbosa no início dessa temporada. E, nesse sentido, ser um jogador que não valha 9 milhões apenas, mas passe a valer 15 milhões de euros. Eu apostaria isso no caso do Davi Ricardo. Portanto, eu acho que é uma venda por 9 milhões barata de um jogador que não atingiu o seu pico de valor aqui no Botafogo. Agora, o Botafogo deve saber o que está fazendo nessa negociação, ou como diriam muitos, ou não, né? E a pré-temporada do Anselmi começou. Se você for lá no Twitter do Botafogo, você vai ver que o Botafogo já está em ritmo de pré-temporada. Vou até botar aqui, ó, no Botafogo mesmo, aí, ó. Fim de jogo 1-0, gol do Mateuzinho. Enfim, já tem foto dos jogadores na reapresentação, já tem foto do Barreira junto com o Álvaro Montoro, tem bastante coisa legal aí. Por enquanto são movimentações iniciais, né? Só o jogador tirando aquela perna pesada das férias. Claro que o jogador comeu um pouquinho, bebeu um pouquinho, todos eles devem estar ainda fora de forma, mas o Botafogo inicia muito bem a sua pré-temporada. E que 2026 seja um ano abençoado para o Botafogo. Tudo vai passar sobre amanhã. Será que amanhã, o famoso dia 5, o Botafogo vai resolver, vai anunciar, teremos notícias sobre o transfer ban sendo resolvido? Esperamos que sim. Um grande abraço para vocês que ficam e fui. Fala galera, esse é um novo canal do Botafogo, tá? Um canal de corte, seja muito bem-vindo, obrigado pela companhia. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, muito obrigado a todos, inclusive os que já estão inscritos aí no canal. Eu convido vocês a estarem indo lá no canal do Manel, um super gente boa, faça sua inscrição lá, tá bom? Ele traz tudo de primeira mão, aqui é um canal de corte para vocês, então nem sempre vai ser o Manel, tá? E nem sempre vai estar um vídeo completo. Então, aí aconselho vocês ali, tá? Indico vocês estar lá se inscrevendo, fazendo parte do canal do Manel. Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no canal, tá bom? Fiquem à vontade, o canal aqui é para vocês. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para toda vez que for lançado um vídeo você não ficar de fora. O YouTube vai avisar vocês, tá bom? Mais uma vez agradeço a todos pela força. Tamo junto. Assim que surgir notícia, a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Um forte abraço. Fui. Valeu.